sua relação com o seu pai, como foi ao longo da vida? É muito engraçado porque todo mundo me pergunta isso, né? Primeiro, gente, uma coisa que todo mundo me pergunta é como é ser filha dele. Não sei, só tive ele. Então eu não sei. E tipo, a relação é muito complicado porque as pessoas perguntam, gente, o Oscar é meu pai de verdade, ele é meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 16 anos. Por mais que meu pai e minha mãe se separaram no papel, meu pai e minha mãe nunca se separaram de corpos, tá? Eles mantinham uma relação? Não de marido e mulher, mas uma relação... Meu pai e minha mãe nunca se separaram. Tanto que minha mãe chegou a falecer agora faz 3 meses. A gente tá vendo coisa de inventário e tal, porque minha mãe e meu pai nunca se separaram no papel. Meu pai e minha mãe vieram os dois de família simples. Meu pai construiu o império dele. Sim. Com o Bahamas, com a fazenda, com as revistas, com tudo que ele fez na vida, né? Meu pai não tem só o Bahamas. E meu pai e minha mãe sempre se preocuparam em ser uma família. Então, tipo assim, meu pai tinha as namoradas dele, de domingo ele estava com as namoradas dele na casa da minha mãe. Enquanto minha mãe namorava, tipo, segurança dos meus irmãos. É meio uma loucura a minha família, entendeu? Mas é sobre isso. Meu pai, ele não confiava, até minha mãe falecer, em ninguém lavar as roupas dele. Então, todas as roupas do meu pai são lavadas na casa da minha mãe, com as moças que eram da casa da minha mãe. A gente ia viajar, era todo mundo junto. Era tipo papagaio, periquito. Então, era tipo assim... Desculpa. Vai viajar minha família. Então, meu pai levava a Maíra, que foi uma namorada que meu pai teve durante anos. Maíra, morrendo de saudades dela, que eu ainda brincava e falava pras crianças, dá benção pra avó. Ela falava, para, Aritana, porque a Maíra era 10 anos mais nova que eu. E a Maíra, não tem vergonha de falar isso, era uma menina que veio de salão, que meu pai tirou de dentro do Bahamas. Então, é uma convivência, gente. Meu pai, se pegar aqui, você ouve, é pai... Eu ainda brinco e falo, gente, meu pai não é o Oscar Maroni, meu pai é meu pai. Meu pai é bravo. Ele grita no telefone, reclama, xinga, entendeu? Ele é bravo com você? Quem é mais bravo? Não, meu pai é bem bravo. Mas quem é mais bravo, a Aritana ou o Oscar? Meu pai. Só que a brincadeira é assim, como eu sou, ele odeia que eu falo isso. Como eu sou muito parecida com ele, eu sou a única que não abaixo a cabeça pra ele. Então eu sou a que mais, eu sou de todos os filhos. Gente, meu pai só tem todos do mesmo mãe e do mesmo pai, tá? Meu pai, quando separou da minha mãe, fez vasectomia. A gente ainda brinca que o meu irmão mais novo tem... Cauã, eu tô com 43, Cauã tá com 32. Se tivesse que aparecer alguém aí, já tinha aparecido, né, gente? Não vai esperar até agora pra ter direito ao dinheiro que a gente tá esperando há tanto tempo. É sobre isso. Isso é uma coisa. Meu pai não dá dinheiro não, gente. Que sustenta minhas contas sou eu mesmo. Quem me conhece sabe disso. E não tenho vergonha nenhuma disso. Ele sempre me ensinou que o dinheiro é dele e que ele fez o império dele. Que quando ele ficar velhinho e eu ficar velhinha, aí eu vou ter um dinheiro guardado que eu não vou passar necessidade. Mas enquanto isso, eu que faço meus corres. Então ele é meu pai, gente. Meu pai de ir na balada, gente. Tipo, eu sempre arteira. Minha mãe volta pra casa. Aí eu voltava pra casa, fugia e ia pra balada. Gente, minha mãe ligava pro meu pai. Meu pai é da noite, amor. Krypton apagava som, Aritana na porta, 5 minutos. Eu era esse tipo de adolescente. Então, de alguma maneira, também você tinha um pouco dessa... Era diferente das outras pessoas, que ele tinha um controle ali até pra você também não aprontar tanto, né? Mas eu tinha uma liberdade que as pessoas não tinham. A minha problema não era eu poder sair. O meu problema é porque eu vinha sem nota e aí eles me deixavam de castigo. Entendeu? Poder sair, poder ir na noite. Meu pai falava isso pra mim, ele falava, Aritana, mano, que nem, vou te dar um exemplo. Eu perdi a virgindade com meu marido quando eu tinha 15 anos. Eu perdi não, eu dei pra ele, tá? Porque eu sou uma mulher que odeia a minha virgindade. Eu não perdi com ninguém não, porque eu escolhi o dia, a data, dei de dias dos namorados, tudo bonitinho, montei o quarto, tudo direitinho. Foi tudo planejado. Tudo planejado, porque eu sou dessas. Aí, eu perdi a virgindade, eu contei pro meu pai. Não pra minha mãe. Normalmente uma menina conta pra mãe, não pro pai. E o meu pai me deu... Você contou pra ele? Porque eu tinha uma liberdade de uma coisa de sexo, essas coisas com meu pai, que era legal, entendeu? Tanto que quando meu pai descobriu, ele me deu um Kama Sutra de presente. Gente, que pai que descobre que a filha não é mais virgem e dá um Kama Sutra de presente? E foi um presente, filha, Kama Sutra? E como que você recebeu aquilo? Eu cresci numa casa com uma liberdade sexual muito grande, né? Tanto que, sem hipocrisia, gente, sem sexo ninguém estaria aqui. Acho muito legal quem não tem opção de fazer sexo, ambos os sexos que querem ter filho de proveito, adoção e tal. Mas sem sexo, amor, ninguém existe. E eu cresci numa casa onde meu pai me ensinou que sexo é gostoso, gente. Libera serotonina, se tá aí transando, você tá feliz, você não tá estragando a vida de ninguém. De alguma maneira, a exposição, a forma que você teve que lidar com os colegas de escola na adolescência e até mesmo com a questão social das pessoas questionarem em alguns momentos o trabalho do seu pai. Você era filha de alguém que tinha
um trabalho... É que hoje em polêmico. dia... Hoje em dia não é tão polêmico quanto antigamente. Quanto antigamente. Você se questionou em alguns momentos sobre isso? Sobre, assim, olha, será que ele tá fazendo mal a alguém? Será que eu tenho que ficar livre e me afastar de perto dele porque as pessoas não vão me aceitar? Adorei essa pergunta sua. Não, porque assim, ó, o meu pai, tanto que ele ainda brinca, ele paga por isso. O meu pai me criou pra ser uma mulher empoderada. A gente fala muito sobre feminismo, empoderamento, essas coisas, eu ainda brinco. E falo, gente, não é tudo no feminismo que me representa. Eu acho que eu sou feminista, eu sou empoderada porque eu acordo de manhã, eu pago minhas contas, eu trabalho. Tenho um homem do meu lado porque eu quero, não porque eu preciso por alguma outra coisa, né? A gente brinca hoje em dia e fala que toys estão aí, né? Nem mais pra isso a gente precisa deles. Mas eu tenho meu marido pra isso. E ele me criou pra ser essa mulher. A minha mãe, ela era uma... A minha mãe era muito engraçada porque, tipo, minha mãe ela era muito boazinha. Minha mãe era ao contrário de mim. Eu sempre fui muito brava, como meu pai. Tanto que minha mãe sempre jogava na minha cara lá, porque você é igual ao seu pai. Eu falava... Eu ainda falava pra ela, a culpa é sua, amor, você que escolheu meu pai. Mas a minha mãe foi uma coisa que a gente... Tipo, tudo na minha vida sempre foi minha mãe. Ela morreu faz pouco tempo. Então, pra mim, é difícil. Tanto que eu lido com a morte de uma maneira diferente. Tanto que às vezes as pessoas falam, ai, como que você faz, né, que você não tem mais sua mãe? Eu falo, gente, eu só não tenho minha mãe aqui em carne. Mas eu sou daquelas loucas... Eu cuidei dela, né? Eu e meu irmão, a gente... Abaixo de mim, a gente tava morando com ela no final da vida. Então, a gente ficou bastante com ela. E eu moro na casa que é dela. Então, eu tô com todos os objetos dela lá. Que nem esse casaco que eu tô é dela. Eu ainda brinco, porque ela odiava que eu pegava as roupas dela. Ela odiava, com essa sapato também. Aí ela odiava, meu pai vai ficar bravo, porque ele não quer que eu fique mexendo também. Aí eu ainda brinco, eu subo lá em cima, eu roubo as coisas dela. Eu falo, oi mãe, tô roubando um batom. Eu falo, oi, que nem hoje eu fiz, oi mãe, tô roubando a sapatilha, mas eu devolvo. E eu ainda sou a louca que eu vou usar o sapato dela que eu tô usando. E aí eu chego em casa e devolvo o sapato lá. Então eu falo bastante com a minha mãe. Por mais que ela não está aqui pra me responder, eu acredito muito em sinais, no universo e tal. Então eu acredito que depois que ela foi, minha vida deu uma guinada muito louca. Tanto que eu ainda brinco e falo que mamãe lá de cima acho que tá cuidando de mim melhor do que ela cuidava aqui embaixo. E é que quem me conhece sabe que, tipo assim, eu sou família e não sou família. Eu não sou família porque minha mãe e meu pai desde pequenos me ensinaram a crescer sozinha. Tanto que, tipo, é muito louco. Quando eu casei, minha mãe e meu pai, eles olhavam pra mim e eles falavam assim, Aretana, por que você não fica no apartamento com a gente? Com a sua mãe, né, no caso. Porque eu e o Paulo, a gente já morava junto. Ele falava, mano, o apartamento que você tá alugando é menor do que o quarto da sua mãe. Aí eu falava, tudo bem, mas, tipo, eu quero pagar minhas contas. Eu tô casando, eu tenho meus filhos, eu quero criar os meus filhos do meu jeito, não do jeito de vocês, não com vocês mandando na minha vida ou fazendo o que eu quero. Então, eles me ensinaram. Então, eu sempre tive isso. Quem me conhece sabe que sempre foi tudo minha mãe. Qualquer coisa era, tipo, eu gritava mãe. Dependendo da situação. Se era uma coisa, tipo, que eu precisava de ajuda financeira, eu grito mãe. Agora, se eu preciso de alguma coisa mais de trabalho ou de alguma coisa, aí eu grito pai. É muito louco. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram, tipo, sabe? Tipo, cada um na sua situação. Mas eles sempre foram muito presentes na minha vida. Sabe? Tipo, eu não faço nada na minha vida sem antes... Vamos dizer assim, eu gosto de ouvir opinião, como eu já te falei. Eu gosto de... Pode me crucificar, não tem problema. E algumas amigas minhas, tipo, eu não faço nada na minha vida sem, tipo, ou minha mãe, ou meu pai, ou, tipo, 4, 5 amigas minhas, que elas sabem quem são, que, tipo, não... Sabe, até reality ou alguma coisa assim. Às vezes, tipo, minha mãe era super ocupada, meu pai também. Meu pai é super difícil de falar. Eu adoro quando eu ligo com um parente. Eu ligo pro meu pai e falo, pai, eu preciso falar com você. Ele fala, precisa ver com a secretária. Eu falo, ô pai, eu tô falando com você no telefone, você não pode falar agora? Ele, não. Falo, então tá, é sobre isso. Aí eu ligo pras meninas, eu falo, viada, você tá ocupada? Fala comigo um segundo aqui, eu preciso de uma ajuda. Elas falam, Aretana, você é muito louca, resenha. Eu falo, tá bom, obrigada. Muito bom, mas você, ao mesmo tempo, seu pai... Você tem uma personalidade muito parecida com seu pai, mas de alguma maneira... você encontrou na sua mãe também um ponto de equilíbrio. Não, eu sou a minha mãe. Eu fisicamente, eu sou igual a minha mãe. Tanto que o meu pai, ele... Gente, é muito louco a relação do meu pai e da minha mãe, não dá pra explicar. Eles não se amam, nunca mais se amaram, tal, eu tenho certeza disso. Mas assim, o meu pai não quer que eu fique usando as roupas da minha mãe, porque aí eu posto foto e aí ele me liga e faz assim, ridícula, você tá igual a sua mãe com a roupa dela. Entendi. Entendeu? Porque ele não quer me ver a minha mãe, entendeu? Eu sou muito a minha mãe, entendeu?
É muito complicado. Gente, depois pega uma foto e você vê. Eu tenho a personalidade do meu pai, eu tenho o olho do meu pai, eu tenho o jeito do meu pai. Então isso me torna o meu pai. Mas fisicamente eu sou a minha mãe. Não tenho o que fazer. Eu sou a minha mãe esculpida, descarrada. Meus tios, que nem minha mãe faleceu, e aí vieram amigos dela da faculdade e tal. Minha mãe sempre foi uma pessoa super querida. E aí as pessoas vinham em mim, elas falavam, Aritana, é impressionante, porque o seu pai fala que você é a sua mãe e você é a sua mãe. A minha mãe tem um poncho, esse ele não deixou eu usar por nada, que eu sou apaixonada. Que foi como ele conheceu a minha mãe. Meu pai e minha mãe, eles têm esses apegos materiais a essas coisas, assim. Gente, a casa da minha mãe é uma relíquia de várias coisas guardadas, assim, não sei como é que eles vão se virar com aquilo. E aí, eu pego o poncho da minha mãe, eu tô proibida, tá? Já faz uns 10 anos que ele não deixa eu pegar. E aí, quando eu punha de calça preta e o poncho, meu cabelo é cacheado igual o dela, mas eu ando de escova. E aí, às vezes, eu saía, eu passava na rua, ele gritava de lá de cima, ele falava... Eu já falei pra você não usar esse negócio, que eu tô achando que eu tô olhando pra da sua mãe há 20 anos atrás. Eu falava, não briga comigo, mano, porque eu pareço minha mãe. Eu sou a minha mãe, mas eu sou a minha mãe. E ele que escolheu ela também, ela escolheu ele, não é isso? A minha mãe era noiva, gente. Meu pai ficou chavecando ela no Objetivo até ele conseguir, mano. E minha mãe era noiva, virgem, muito louca, hippie, sei lá. E até minha mãe cancelar o noivado e ficar com ele. Meu pai era um chavequeiro. Era não, né, gente? Ele é um chavequeiro. Continua ainda? Ele tem tudo que ele quer. Qualquer mulher que ele tem, ele quer. De algum jeito ou de outro, ele vai ter. Oh. Isso...